Fala galera, boa noite. Sou Rafael Martins. Nós estamos aqui com esse projeto novo aqui, eu, o Lucas e o Igão. Projeto que a gente, né, já sonhou há algum tempo. Nós queremos falar sobre testemunhos, né, histórias reais de transformação na vida das pessoas através de Jesus. E aí nós tivemos a ideia de dar o nome para o nosso tempo aqui, para o nosso podcast. Não sei como que a gente vai definir ainda, né? Acredito que é no formato de podcast, mas que o nome é Haja Luz. Então, a gente está muito empolgado, eu estou animado. Você animado, Lucas? Animado demais. Bora Animado, lá. Igão? Então, vamos embora. Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida, eu creio que Deus vai tocar a sua vida, eu creio que Deus vai falar muito com você através, né, das histórias que nós vamos trazer aqui. Hoje vai ser só um projeto aqui piloto, mas nós já vamos começar aqui contando a minha história, o meu testemunho, né? E vamos ver o que Deus tem nisso aí. Acredito que vai ser uma bênção. Beleza? Então vamos lá, Lucão? Bora. Então, começar aqui, então, começando com o meu testemunho. Então, que haja luz. Haja luz. Bora, então. E aí, então, Luquinha, como que a gente começaria isso? A história, você quer saber do quê? Lá do início? Uai, vamos destrinchar isso aí, parte por parte, né? Começar assim, quem que foi o Rafa, né? Onde você cresceu, onde você mora, onde você nasceu. E aí, quem foi seus pais? Então, cara, eu tô com 38 anos, já faço 39 daqui uns meses. Sou convertido já há 15 anos, tem 15 anos já que eu tô na caminhada. E tem uma história, assim, quem vê minha vida agora não acha que eu já passei por tanta coisa, Quem cara. vê glória Já não vê luta, né? é aquele ditado, né? O pessoal só vê as pamonhas que a gente come, as dor de barriga que a gente tem, ninguém vê. Mas então, cara, ó, a minha história é uma história triste, né, durante um período, mas eu acredito também que é uma história de superação. Então, quando eu olho para trás, lógico, né? Se eu pudesse escolher, eu não queria ter passado, mas eu também diria que isso me forjou para ser quem eu sou hoje. E eu diria que é nos dois sentidos, né? No lado positivo e também que talvez negativo, né? Não sei. Galera, esqueci de falar aqui também, eu sou psicólogo, né? Pós-graduado em neuropsicologia também. Top. Então, por isso que eu tô dizendo aqui, é sempre esse costume, né, de dizer que algo me moldou e eu sou o que eu sou por causa de tudo que eu já vivi e eu não consigo muito fugir disso. Ah, Mas é isso, cara, eu perdi minha mãe com 5 anos de idade. Eu conheci meu pai com 10 para 11 anos de idade também. Então perdi minha mãe assim. É até legal a gente fazer esse piloto aqui, Luquinha, que você não sabe toda a história, né? Você sabe não, parte sei da partes, história. né? Pedaços. Mas vamos lá. Como que eu perdi minha mãe, cara? Eu perdi minha mãe como que eu posso dizer? Porque há controvérsias, né? Eu cresci entendendo que eu perdi minha mãe em um acidente que a casa pegou fogo e ela não conseguiu sair. Porém, eu sempre ouvi histórias dizendo que, na verdade, não. Na verdade, alguém colocou fogo na casa e fechou a porta, inclusive, e ela não conseguiu sair. E depois de velho, cara, depois, assim, sem brincadeira, deve ter uns 3 anos isso, 2, 3 anos isso, eu nunca quis saber muito sobre Os isso. detalhes, né? Porque, Já passou, já né? passou, não ia mudar nada. Mas aí, um tempo atrás, eu perguntei para minha tia. Vamos por parte, senão vai ficar meio confuso pra galera. Tá, perdi minha mãe aos 5 anos, eu vou chegar lá nessa, mas foi de forma trágica. Uhum. Minha mãe, a casa pegou fogo, ela não conseguiu sair, né? Ficou internada, se eu não me engano, acho que uma ou 2 semanas, eu não sei ao certo, mas ela não resistiu e veio a falecer, né? Eu tinha 5 anos, então é filho único, par de mãe. E quando pegou fogo, você tava na onde? Então, cara, foi um negócio assim, eu lembro como se fosse ontem, velho, a história. Eu tava com a minha mãe na casa de uma amiga. E detalhe, era Natal, viu, galera? Era Nossa, Natal, dia de 25 de dezembro. nossa, que tudo Natal, aconteceu. tudo aconteceu no dia 25 de Nossa. dezembro. Liga o carregador do Mac, porque ele vai.
Tá puxando Aí, muito por cara, causa da TV? Você quer pôr seu celular aqui? não precisa não, era só uma carguinha. Aí, cara, como que foi a história? Eu tava com a minha mãe na casa de uma amiga, a gente tinha, né, almoçado lá, chegou um certo horário lá, minha mãe quis ir embora, eu era uma criança de 5 anos, né, mas fui com ela. E aí eu sou nascido e criado aqui no Morro do Papagaio, e aí tinha aquelas casas ali em cima, ainda tinha os Zacarias ali, não sei se você Uhum. lembra, tinha os becos ainda, agora não tem os becos mais, né? Aham. Fizeram as ruas novas lá. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim: ó, vamos apostar corrida? Você vai pelo beco, eu vou pela rua. Eu lembro como se fosse ontem, cara. E aí eu falei, vamos. Que aí a nossa casa era em cima, né? Morava num beco ali, perto da pracinha do Amor ali. Perto de casa, né? Aí eu fui pelo beco e ela foi pela rua. Porém, cara, ela fez de propósito. Na verdade, ela queria que eu fosse para casa e ela ia para outro lugar. Quando eu cheguei em casa, era tarde isso. Eu não lembro exatamente o horário, né? Não lembro exatamente de detalhes assim tão pequenos assim. Eu não lembro. O Uhum. horário eu não lembro. Sei que era parte da tarde. Mas aí eu fui para casa. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, pô, cheguei primeiro, né? Ela não chegou ainda. Você já chegou entrando? Eu já cheguei entrando para casa. Só que ela não chegou. Na minha cabeça eu tinha ganhado a corrida Aham. e cheguei primeiro que ela. Só que na verdade ela não chegou. Inclusive foi a última vez que eu vi minha mãe. Nossa. A última vez que eu vi minha mãe, porque eu não vi minha mãe, eu não entrei no hospital, não deixaram entrar. E quando ela também foi velada, eu também Não não, quis ver, né? na verdade, meus padrinhos, que eu morei com eles, né, depois que ela faleceu, eles perguntaram se eu queria ver, meu padrinho ficou naquela, falou assim, melhor não, mas se você quiser, ok, mas eu não quis ver não, e eu acho que foi uma das coisas, uma das decisões que foi assertiva, porque eu não sei como que seria isso, né, como que eu pensaria, eu não tenho lembrança da minha mãe Muito morta, pequeno, né? 5 anos, 5 como que anos, você reagiria? E, às vezes pois não é. tava numa aparência tão legal, né? Não, com certeza não Por estar estava, né? Porque era carbonizada. queimadura de segundo grau, mas eu acho que o rosto dela não Não. foi atingido, né? Mas eu não quis ver, não. Então eu não tenho lembrança da minha mãe no caixão, não Foi tem até bom você ter uma lembrança dela como ela era, né? isso. E Então eu não tenho como lembrança ela da minha foi. mãe. E aí, cara, o que que aconteceu? Cheguei, che- Então, tudo bem. patrocinado aqui pelo KFC, só que não. Se quiser patrocinar, tá? É, Tamo aí. então, cara, aí eu lembro que um primo não, né? Uma pessoa lá conhecida me chamou para jogar videogame na casa de um amigo. Isso depois de. Isso quando eu cheguei lá da corrida. Ah, tá. Cheguei da corrida, né? Minha mãe não chegou, Você não tava com a chegava. chave de casa, você chegou, entrou. Porque lá era um quintal que morava mais pessoas. Então, tinha gente lá e tal. Aí quando eu vi que minha mãe não ia chegar, esse rapaz me chamou para ir jogar videogame na casa de um amigo que ele estava indo, e eu fui. Aí passei a tarde jogando videogame. Eu não lembro exatamente a hora, mas eu lembro que foi ficando à noite, aí eu voltei para casa. Aí eu lembro, cara, quando eu voltei para casa, no beco da minha casa, já tarde, eu não lembro exatamente a hora, eu não lembro se era tipo, 7, 9 horas, eu não sei que era tarde, já era à noite Mas já. foi um período curto, né? Não, Pra você chegar, ir pra casa do seu amigo e voltar. sei lá, deve ter sido umas 3 horas, 4 Aham. horas, não sei exatamente. Mas quando eu voltei, quando eu entrei no beco da minha casa, aí tava lá uma fila de pessoas, um monte de gente, assim, parecia que tava dando alguma coisa, sabe, quando tá distribuindo alguma Na coisa? fila de entrega, né? Uma fila de gente e eu passando e todo mundo olhando para mim. Nossa. E eu sem entender nada. Aí quando foi chegando perto da minha casa, aí eu vi que tinha bombeiro, polícia, aquela loucura toda. Aí alguém falou, ó, a casa de sua mãe pegou fogo, sua mãe tava lá e tal. Eu não lembro qual foi a reação que eu tive, mas eu lembro de olhar para o lado e ver meus padrinhos, né? Minha tia, meus padrinhos, mas a minha madrinha, ela é minha tia-avó, irmã da minha avó, mãe da minha mãe, né? E ela era muito amiga da minha mãe. E aí eles ouviu, né, que aconteceu a situação e foram lá me buscar. Porque nessa casa morava eu, minha mãe e o meu padrasto. Inclusive,
as pessoas dizem que, na verdade, foi ele que colocou fogo na Uhum. casa. Moral da história, cara, meus padrinhos chegaram ali e falaram que ia me levar, falaram com a polícia. Eu lembro exatamente disso, a polícia me perguntando algumas informações e eu não sabendo responder nada, porque eu não sabia de nada. E aí meus padrinhos chegando e dizendo, ó, ele é meu afilhado, meu sobrinho, e ele vai ficar com a gente, eu vou levar ele pra minha casa. E aí a gente foi. Eu tinha 5 para 6 anos. Eu tinha 5 anos. Não, eu tinha 5 anos, foi em dezembro, isso mesmo. Aí, cara, a partir daquele momento, eu lembro que eu fiquei um tempo na casa dos meus padrinhos, né? Eu amava demais meus padrinhos, né? Eles gostavam muito de mim também, cuidaram muito bem de mim, né? E aí eu fui. Aí aconteceu, lembro de ter ido no hospital e olhar de longe, assim, só que eu não entrei. Só que logo depois chegou a notícia que minha mãe não resistiu e faleceu. Aí, a partir daí, eu fui morar, continuei morando com os meus padrinhos, né? Minha madrinha lá, minha tia-avó. É, inclusive, eu sou muito grato a eles, mas só que eu passei muita coisa, né, cara? E hoje, sendo mais maduro, durante muito tempo da minha vida, eu pensei que em alguns momentos eles tinham sido maus comigo, tinham sido Uhum. pessoas, mas hoje, mais maduro, eu entendo que não, porque, poxa, do nada uma criança chegando na sua casa, tudo muda, e É. outra, e muito também era do sentimento que eu tinha mesmo da perda da minha mãe, então não dá para colocar culpa em ninguém, não, eles fizeram o melhor, inclusive eu sou muito grato a eles. Mas uma coisa que me marcou muito, aí eu lembro do dia que minha mãe foi velada, lembro do dia que, né, desse momento, meu padrinho perguntando se eu queria ir ver, e eu falei que não, e aí também eu lembro como se fosse ontem também, eles indo pro cemitério, e perguntaram pra mim, Rafa, você quer ir? E aí eu falei que não queria ir, não fui também no cemitério, fiquei em casa, fiquei esperando, aguardando, e aí, a partir daquele, não sabia de nada, velho. Não sabia o que estava acontecendo, sabia que eu tinha acabado de perder minha mãe, chorei e tal, mas não sabia, Não sabia o que não fazer, sabia o que né? seria da minha vida dali em diante. Aham. Eu era uma criança. Mas aí minha mãe morreu, eu comecei a morar então com os meus padrinhos. E uma coisa que me marcou muito nesse primeiro período, minha mãe sempre celebrou meus aniversários. Eu tenho lembranças de aniversário, tem foto, né, de como era filho único. Então, minha mãe fazia todos os aniversários, ela fazia. Aí eu lembro, cara, que no meu aniversário de 6 anos, né, ou seja, próximo aniversário depois de perder minha mãe, né? Uhum. Faço aniversário 2 de junho, e aí eu lembro que já 9 horas da noite, um dia encerrando, inclusive eu indo dormir, aí uma prima minha chegou da porta da sala assim e falou assim: Aqui, eu acho que hoje é aniversário do Rafael. Cara, aquilo ali foi um. Nó. Acho que foi a primeira vez que eu senti a ausência da minha mãe de verdade. Porque, por exemplo, de uma criança que É uma tinha data todo. marcada. Cara, de uma criança que tinha todos os aniversários celebrados, para uma que passou o dia todo sem saber que era o aniversário. Nó. E aí chegam pra mim na hora de dormir e falam assim: Eu acho que hoje é aniversário do Rafa. Nossa. Cara, eu lembro de ter ido dormir chorando, né? Não falei, eu sempre fui muito na minha, desde Aham. criança. Lembro de ter ido dormir, assim, passei a noite chorando, porque eu acho que foi a primeira vez que eu tinha sentido de fato falta da minha mãe de verdade. A ficha caiu, né? Tipo Foi assim, porque, nó, é poxa, real, nunca mais vai vir, não vai ter mais essa esse comemoração, cuidado, esse. esse Inclusive, eu, zelo. eu não sou muito fã de aniversário, cara, do meu aniversário. Eu melhorei muito. Hoje em dia, eu celebro, mas engraçado, ó. O dia que eu mais lembro da minha mãe, o dia que eu mais sinto falta da minha mãe é no dia do meu aniversário. Não é Natal que aconteceu a situação, não é Dia das Mães, porque, né, eu vou chegar lá, né, como que eu... a história é gigante, cara. Mas foi, Senta que lá vem história. mas foi meu aniversário é um dia que, vamos dizer assim, hoje eu lido melhor, mas é um dia que começa mal. No dia do meu aniversário. É um dia que eu acordo assim e já fico, nossa. É um dia que eu sinto mais falta da minha mãe. Aham. Mesmo com 38 anos, Começa a vir as lembranças. é. Mas eu não sei se dá pra dizer que superou, não sei como é que.
Eu não sei, acho que Ficou, né? a perda, cara, a perda de uma mãe, de um pai, eu acho que a gente aprende a lidar, Uhum. né? Eu acho que é um vazio que sempre vai estar lá. Eu acho que é uma falta que sempre vai existir, mesmo que a gente supere. Eu superei. Por exemplo, Mas tá lá, tá lá. tá lá. Tem momentos que eu sinto falta demais. Tem dias, né? Por exemplo, no aniversário é um dia que é pesado pra mim. Mas Aham. vamos lá, seguindo. E aí, galera, no meio disso tudo tem a minha avó. Ó, muito bom, viu? É um pouco picante. Adoro. Não pediu nenhum molhinho, hein? Tá bom. Não, nem precisa, bom demais. Primeiro vídeo já com KFC. KFC, patrocina nós aí, viu? No meio disso tudo, Luquinha, tem minha avó, mãe da minha mãe, que sempre passou muita dificuldade, muita mesmo. E antes de você falar dela, e o seu padrasto? Depois desse rolo todo, dela ser enterrada, Então, cara, teve notícia, você via ele. esse cara, lembra que eu falei que eu conheci meu pai mesmo, Uhum. em 10 para 11 anos. Então, até Então então, nessa época você não tinha contato com seu pai. não conhecia. Hum. Mas esse cara que era namorado da minha mãe, né, morava junto com minha mãe, Uhum. até então era meu pai, cara. Eu chamava ele de pai. Mas você já tinha ciência que não era. Sabia que não era, Ah. mas eu chamava ele de pai. Inclusive, considerei ele durante muitos anos. E eu tô falando, eu conversava com esse cara durante muitos anos. Tem 2 anos, 3 anos que eu não tenho raiva dele. Eu não quero tocar nesse assunto a respeito desse cara, porque é muito delicado. Uhum. Talvez chegue. Eu não tenho problema se chegar também, mas ele sabe que eu não procuro ele mais, ele não respondo mais. Mas por volta de 2 anos atrás, eu descobri que a minha mãe tinha ficado internada. Eu sabia, mas não associava a isso. E minha mãe ficou um tempo consciente. Então minha mãe contou o que aconteceu. Na parte que ela foi queimada, depois que ela foi queimada. Internada no hospital, a minha mãe contou para minha madrinha e minha prima o que aconteceu. Não. Até então, eu tô com 38, sei lá, 36 anos, uns 2 anos atrás, isso, não sei se 2, 3 anos atrás. Até então, 2 anos atrás, na verdade, 2 anos e pouquinho. Até então, eu conversava com esse cara, tratava super bem, ia na casa, foi no meu E casamento. você achava até então que era um acidente? Então, cara, eu cresci ouvindo que foi ele. Então desde a época você já... Cresci ouvindo que foi ele, mas eu sempre tive um carinho de pai. E ele sempre me tratou muito bem. Sempre me tratou muito bem. Só que, sabe o que é o complicado? Não tem. Ele não foi preso, né? Não teve uma denúncia Um julgamento, né? formal, não teve nada. Então, na minha cabeça, eu sempre ficava assim, ó. Pô, se não aconteceu nada disso, se a polícia não prendeu, se não fizeram investigação, não fizeram nada, não foi o Não foi. cara. E eu também não queria alimentar isso no meu coração. Aham. No fundo, eu queria que não fosse. Aham. Mas aí, 2 anos atrás, eu perguntei. Eu, numa conversa com a minha tia, eu falei assim, tia, sabe o que uma das coisas que mais me dói em relação a ter perdido minha mãe? É que eu não sei nada sobre ela. E eu não sei nada nem sobre mim quando eu era criança, como que, assim, eu tenho lembranças dela, mas eu não sei como que ela, ela ficou emocionada e começou a me falar, né, que minha mãe era apaixonada comigo e tal, e ela falou, ó, você sabia que sua mãe me falou o que aconteceu? E aí ela me contou. Não. Aí eu não vou entrar em detalhes aqui, Uhum. pra não expor ninguém, né, acho que não Não muda convém, nada, não né? muda nada. Voltando aqui pra história da minha avó, mãe da minha mãe. Sempre teve muita dificuldade. Pra você ter ideia, morava numa casinha de madeira, Que no morro mesmo. chão de terra, teto baixinho, pra você entrar, você tinha que abaixar. Não. Hoje, velho, eu faço analisando isso, como que minha avó vivia, era insalubre. Situação precária, né? Mas quando você tá na situação, você não
não percebe. Uhum. E aí, cara, morando com meus padrinhos tinham uma condição muito melhor. Só que eu era apaixonado com a minha avó, mãe da minha mãe, né? Uhum. Inclusive eu chamava ela de mãe. Chamava a minha avó, mãe da minha mãe, de mãe. Então eu ficava chorando, pedindo pro meu padrinho que eu queria ir morar com a minha avó. E aí eu fui algumas vezes. E aí eu percebi que toda vez que eu ia para morar com a minha avó, meu padrinho ajudava a minha avó. Ajudava com a cesta básica, ajudava com alguma coisa. Então, às vezes eu via a situação da minha avó e eu falava, não, eu quero ir para casa da minha avó, porque meu padrinho ia dar uma cesta, ia fazer uma compra. Então, só que eu não dava conta. Não dava conta de ficar, velho. Era insalubre mesmo. Muito, às vezes, é pernilongo. Só pra você ter ideia, a casa da minha avó não tinha vaso, cara. Era o banheiro, era uma fossa, não tinha chuveiro. O banho era esquentar a água e tomar banho de canequinha. Então eu ficava assim, ficava, sei lá, ficava 3 meses lá e pedia pra voltar pra casa do meu padrinho, porque eu não dava conta. E aí, velho, chegou uma vez que. Aí eu fui da casa dos meus padrinhos pra casa da minha avó várias vezes. E aí. E ela é viva até hoje? Não, nós vamos chegar lá. Aí o que que pegou? A última vez que eu pedi pro meu padrinho que eu queria ir morar com a minha avó, meu padrinho virou pra mim. Falou assim, ó. Aqui em casa não é hotel, não. Você ficar indo e voltando a hora que você quer desse jeito, não. Aí ele perguntou, você quer ir mesmo pra casa da sua avó? Eu falei, quero. Aí eu já tava mais velho, tava com... Definitivo, né, no caso. Definitivo. Tava com uns 9 anos. Aí ele falou, ó, se você for dessa vez, vai voltar mais um. Aí eu falei, então eu vou pra casa da minha avó. Aí fui pra morar com a minha avó, fiquei por volta de 1 ano morando com a minha avó, passando muita dificuldade. Minha avó Ela era aposentada ou trabalhava? Minha avó teve 8 filhos, cara. Não. Dos 8 filhos da minha avó, só 3 não tinha problema mental. A minha mãe, uma outra tia minha, um tio meu, e os 3 faleceram. Então, eu fui morar com a minha avó. Só que aí eu percebi, cara, que morando com a minha avó, comecei a perder um pouquinho do controle, perder o respeito. Minha avó já era de idade. Já não tinha mais aquela régua, né? Falava pra eu não fazer alguma coisa, eu percebia que se eu fizesse, não dava nada, que ela não tinha coragem. A minha avó não tinha coragem de bater em mim, ela era apaixonada comigo, né? E eu chamava ela de mãe, né? Chamei ela de mãe até ela falecer. Mas aí, cara, ela perdendo o controle já. Aí um dia, olha que engraçado, eu não conhecia meu pai, mas conhecia minha avó, mãe do meu pai. Conhecia uma tia também, que eu sempre confundia ela com a minha avó, porque elas eram muito parecidas mesmo. Então não sabia. Seu pai morava aqui? Morava na rua da minha casa, praticamente. Eu morava sabe onde é José Bonifácio? Morava com a minha avó na José Bonifácio, meu pai morava na Bolívia, que é a continuação da José Bonifácio, vice-versa, né? Bolívia é a continuação da José Bonifácio. Mas ele nunca me procurou. Não conhecia, não sabia como que meu pai assim, era. se vocês trombavam na rua, não sabia quem você era. era um estranho. Mas pra ele te via e, né? Assim, Eu não sei. Meu menino. Eu não sei também. Não sei se ele me conhecia, não sei. Mas se eu visse ele na rua, passava direto, não sabia quem era. Moral da história. E ninguém nunca te falava, sua avó, seu pai mora em tal lugar. Falava. Você sabia que ele morava na rua, debaixo da sua casa. Mas ninguém falava de exatamente quem que era a pessoa. Nem aonde. Mas aí, um dia eu tô brincando na rua, lá perto da casa do meu pai. Aí vi minha avó, mãe do meu pai, pedir benção. E uma tia minha também, a Rosa. Aí ela tava, as duas sentadas no portão, eu brincando. Aí minha tia me chamou. Aí eu fui,
pedir benção à minha tia, benção à minha avó. Tô lá brincando. Onde é o Verde Mar na Nossa Senhora do Carmo ali era um barrancão, né? Uhum. Aí tinha muito mato, árvore, o pessoal jogava, era desaterro também, Aham. É criançada o brincava, barranquinho que é ali do caía lá murão, né? embaixo, Aí brincando ali, cara, minha avó mora de frente ali, né? Uhum. Aí tô lá brincando, já tinha cumprimentado minha avó, mas aí minha tia me chama de novo. Ô Rafa, vem cá. Aí na hora que eu cheguei tinha uma mulher com um neném no colo, né? Uma criancinha no colo. Aí minha tia falou assim, aqui, sabia que esse menino aí é seu irmão? Não. Aí eu pirei, cara, pirei, porque eu tava com 10 anos, né? 10 para 11. Eu era filho único, né? Eu nem sabia que eu tinha irmãos. Aí minha tia falou, né? Ó, é seu irmão. Eu lembro que eu fiquei doido, cara. Falei assim, não, deixa Você eu tem pegar só no um colo. irmão? Eu tenho 2 Ah. irmãos. Esse é o caçulo, o Rodrigo. Hum. O Rodrigo tinha 6 meses nessa época aí. E você já tinha um outro? Não, aí eu tenho outro que é do meu pai também, que é minha irmã também. Ah, Eu tá. sou o mais velho, né? Eu sou 2 anos mais velho que a minha irmã. Então o Aí primeiro tinha apresentado foi o caçula. isso, que eu nem sabia. Uhum. Aí ele com 6 meses e tinha minha irmã que estava na escola, que tinha 8 anos na época. E eu tinha Ah. 10 para 11. E essa irmã sua morava com seu pai na época? Os dois moravam. Então assim, né? Sua família tava toda ali, mas... Eu não sabia. Mas aí o que pegou? Fiquei doido, pedi pra pegar no colo e tal. Aquela coisa, nossa, meu irmão, meu irmão, meu irmão. E a mulher que tava segurando ele era a esposa do meu pai, a Rosânia, que hoje eu falo minha mãe. Eu chamo de mãe, né? Eu não chamo ela de mãe, mas quando eu tô me referindo a alguém, tô falando alguma coisa, falo sem pensar, assim, minha mãe. Uhum. E ela é viva? Foi um anjo na minha vida. Mas aí nesse dia, Luquinha, ela perguntou pra mim assim, ela falou assim, ó, sabia que você tem mais uma irmã? Não. Aí eu fiquei doido, Aí com sério? ela também? Hum? Essa irmã era com ela também? Não, não, aí era meu irmão de 6 meses ali, e ela falou, ó, sabia que você tem mais uma irmã? Então, mas essa irmã era filha dela também? Filha dela Ah, também. tá. Aí eu, não, então, quer conhecer? Não quero, doido pra conhecer. Aí eu lembro que ela foi e perguntou assim, ó, você quer conhecer seu pai? Não. Com menino de Cara, 9 anos? eu tinha 10 para 11. Não. Cara, eu lembro que a minha resposta pra ela foi assim, não. Eu queria, né? É lógico que eu queria. Ah. Mas orgulhoso desde pequenininho. E ela, por quê? Aí eu lembro que eu falei assim, ó, mas meu pai nunca me procurou, então acho que ele não quer, não. Ela, não, vamos lá, vamos conhecer ele e tal. Aí, cara, isso era uma sexta-feira. Isso era uma sexta-feira. Lembro até hoje. Aí ela falou assim, não, vamos lá, vamos conhecer seu pai. Eu falei, tá, vamos lá. Aí fui conhecer meu pai, velho. Velho, eu lembro o filme que tava passando. Eu lembro de ter chegado em casa, na casa do meu pai, que era no beco, assim, era um beco São Jorge, ali, onde tem um Uhum. escadão. Aí subindo e tal. Ela falou, por que você não quer conhecer seu pai? Eu falava, ele não me procurou, eu acho que ele não quer. Então, ela, não, vamos lá e tal, subindo, né? Fui lá conhecer meu pai. Cara, o apelido do meu pai é Negro. Não sei por quê. Ele é mais branco que eu, mas o apelido dele é Negro. Aí eu lembro até hoje, meu pai tava assistindo o filme Mad Max, aquele primeiro Mad Max que lançou antigão. Uhum. Meu pai deitado assistindo o filme. Aí a Rosânia, minha mãe, falou assim: ô nego, eu trouxe seu filho pra você conhecer. Não. Cara, eu lembro do choque, Gão. Ele levantou assim, parou assim, ficou em choque. E eu entendo. Aí ficou nós dois em Um em choque, assim. choque, o outro em choque, assim. Cara, e eu sou a Quem fala cara, primeiro? sou a cara do meu pai. E aí ele olhando assim pra mim, eu acho que ele não gostou. Acho não, tenho certeza que ele não gostou. Não era esperado, né, velho? Imagina. Aí, velho, sentei, conversei com meu pai Já e tinha tal. dois, né? Falou, não, mais um. Sentei, troquei ideia com meu pai. Nem na hora que eu falei que ia embora, aí a Rosânia
Ele falou, não, sua irmã tá chegando da escola, espera ela. E aí todo mundo sabia da minha existência, né? Minha irmã sabia, pedia meu pai para me conhecer. A Rosânia sabia, ela foi atrás, né? Ela falava com meu pai, é um absurdo você ter um filho, você não e saber se ele precisa de alguma coisa. Ela falava com meu pai. Nó. Aí fui, cara, fui. Ela foi a ponte, né? Pra tudo. Não sei, se não fosse ela... Não teria conhecido meu pai até hoje. Mas aí, moral da história, chega minha irmã, com 8 anos, doida, escandalosa, já chegou, aí a Rosânia falou assim, ó, é o seu irmão, o Rafael. Eu já sabia que meu nome era Rafael. Igual doida, pulando, meu vez, não, Rafa, me abraçando, beijando. Assim, sou apaixonado com a minha irmã, né? Uma alegria, né? Aí, lembro que eu fiquei um pouco, brinquei com ela e tal. Aí chegou a hora de ir embora. Aí, velho, eu lembro que minha irmã começou a chorar. Aí meu pai foi e falou assim, dorme aí esse final de semana. Quer dormir aqui? Eu falei, quero. Não. Aí foi meu pai, a loucura. Aí foi meu pai na casa da minha avó, pedir pra eu dormir na casa dele. Minha avó... Que era a mãe dele? Não, minha avó, mãe da minha mãe, que eu morava com ela. Cara, foi um negócio assim. Minha avó, tipo, olhou assim, o que tá acontecendo? E ela conhecia meu pai, né? Só eu que não conhecia. Aí pediu, eu lembro que minha avó falou assim, tem certeza? Falando comigo, né? Eu falei, sim, quero ir dormir lá. E fui dormir lá. Dormi lá. Quando deu domingo, na hora de ir embora, eu indo embora, minha irmã começou a chorar de novo. Isso tudo na mesma rua, né? Na mesma rua, praticamente. Assim, claro, um pouquinho longe, mas na mesma rua. Aí minha irmã começou a chorar. Minha irmã sempre foi boca aberta demais, né? Fala pra caramba. Começou a chorar e virou pro meu pai e falou assim, pai, ele é seu filho. Ele tinha que morar aqui. Nossa. Aí eu lembro. Quebrar as pernas do homem. Aí eu lembro que meu pai olhou assim pra mim, olhou pra ela. Aí perguntou, virou pra mim e falou assim: você quer? E eu, gente, pensa comigo. É óbvio. Eu perdi minha mãe com 5 anos. Então, quando eu conheci meu pai, velho, e descobri que eu tinha 2 irmãos e uma madrasta, assim, não dá nem pra falar madrasta, fala minha mãe. Nossa, sensacional. Era um recomeço, né? Eu achei que minha vida ia melhorar. Nossa, agora a minha vida vai... Começa aqui, né? Vai melhorar. Aqui é o início. Só que não. Hã? Não, a mãe do Dan é a tia que eu tô falando. Aí, cara, meu pai foi lá na minha avó, pediu se eu podia morar com ele e tal. Minha avó ficou doida, tipo, nossa, Rafael, você tem certeza? Nem conhecia, agora até indo morar. Lá, não, eu quero. Fui morar com meu pai. Por um lado, analisando hoje, mais velho, mais maduro, ter ido morar com meu pai também, por outro lado, foi provisão de Deus, porque lembra que eu falei que eu já estava meio desobedecendo minha avó, via que não acontecia nada se eu fizesse alguma coisa. Então, e se já estava difícil para um que era, imagina para 2, né? Uma criança ainda. Então eu muito mais gasto. Com certeza. Então eu não sei o que teria acontecido também se eu não tivesse ido morar com meu pai, porque eu tive regra também, né? Meu pai é uma pessoa boa, velho, só pra frisar aqui, meu pai não é uma pessoa má, não, porque senão fica parecendo também, eu acho assim, Lucas... Mas aí colocou limites, né? Linha dura. Te deu limites. Só que aquele negócio, cara, eu acho assim, ninguém pode dar aquilo que não tem, aquilo que não recebeu. E meu pai, grosso pra caramba, ignorante pra caramba. Turrão, né? Não pensava pra falar. Aí, eu morando lá em casa, lá, com a minha irmã, um dia eu tô brincando com a minha irmã. Brincando com aquele adoleta. Cara, meu pai, não sei o que aconteceu com meu pai lá, uma semana que eu tava morando lá. Meu pai ficou bravo lá, pegou eu e minha irmã, deu a gente um couro. Uma semana, hein? Fiquei 10 anos sem ver o cara. Com uma semana você já tomou um couro. Uma semana, tava entrando na taca.
É 10 anos de viver. Cara, tinha morado, toma 10 anos sem apanhar, né? Vamos ficar. Aí tomar um pra 10. Aí eu lembro que colocou a gente de castigo de joelho no quarto. Aí chegou no quarto assim, chegou no quarto assim, pôs a cabeça assim na porta e falou assim: Rafael, aqui em casa é assim. Você vai querer morar aqui? Na hora eu falei que queria. E depois, né, de novo, né? Quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo. Na verdade, aquela pergunta ele fez, mas ele queria que a resposta fosse não. Porque não tinha motivo pra gente ter apanhado naquele dia. Ele falou que não gostava de brincadeira, de ficar pegando, de ficar, né, pra me machucar. Só que não tinha nada daquilo. Ele tava nervoso, velho. E ele não queria que a minha resposta fosse sim. Mas eu lembro que Ele queria que partisse de você, né? Aí eu lembro. Ele não tinha aquela coragem pra tirar você, expulsar você de casa. Então, tipo assim, vou deixar a parte dele cair, entre aspas, né? Eu saio bem na fita, né? E essa fala, né, velho? Essa fala me marcou, né, cara? Uma fala assim: aqui em casa é assim. Você vai querer ficar aqui? Ou seja, era mais ou menos assim: ó, você não é bem-vindo aqui. Se você ficar aqui, é isso É que tem desse pra jeito você. aqui, pronto. Primeira semana, cara, isso me marcou. Pô, fiquei 10 anos sem conhecer o cara. Uma semana. Na sua. Beleza, e eu falei, queria, e assim foi, cara. Morei, né? Morei com ele. Isso eu tava com 10 para 11 anos, tal. Eu lembro que é igual eu tô falando, cara. Eu quero aqui também. Não quero que as pessoas pensem que meu pai é um monstro, não. Ao contrário, meu pai é uma Foi pessoa fase, né? boa. Foi fase, é isso que eu tô dizendo. Né, as Tudo pessoas novo não pode também. dar aquilo que não tem. Aí quando eu fui perguntar pra minha avó, mãe do meu pai, como foi a história dele, foi difícil demais. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos, na roça. Ele é o mais velho dos irmãos, tinha que ajudar, né, em casa. Meu avô, um período da vida, meu avô, pai do meu pai, foi alcoólatra e batia na minha avó, batia nos meninos, meu pai que tinha que defender. Então, assim, teve uma vida muito dura, né? Mas meu pai Não sempre foi dava pra muito ele dar um amor que trabalhador. ele nunca teve, né? Inclusive eu aprendi a trabalhar com meu pai, eu, né, sempre trabalhei, eu aprendi a respeitar com meu pai, então eu não tô aqui falando também, mas eu sofri, nós podemos. Tomei uns tapas. Meu pai era muito impulsivo, cara, meu pai falava umas coisas que machucava demais, assim, eu apanhei muito meu pai, mas eu quase não lembro dos cores, eu lembro de um ou outro, mas o que ele falou pra mim, As palavras marcam, né? e aí fica, galera, a dica, viu? Cuidado com o que você fala, né? Uma vez que a palavra sai, não tem volta mais. E palavras têm o poder de curar, mas tem o poder de destruir também. E aí eu diria, Luquinha, que durante muito tempo eu fui muito machucado pelo meu pai por essas palavras. Eu lembro que um dia, então, eu não tinha sobrenome do meu pai, né? Eu tinha só o sobrenome da minha mãe. Meu nome era Rafael Martins só. As pessoas na escola me perguntavam por que eu só tinha um nome, eu não sabia responder. E aí eu lembro que uma vez... Martins é da sua mãe. Martins é minha mãe. Aí eu lembro que uma vez meu pai perguntou pra mim, ele devia estar com uns 12 anos já, 12, 13 anos. Meu pai perguntou pra mim, você quer colocar meu nome? Nossa, eu fiquei doido, é lógico que eu quero. Nossa, vou ter o nome dos meus irmãos também, né? Então, quero e tal. Meu pai, não, vou te registrar e tal. Beleza, eu feliz demais. A gente foi no cartório, olhou qual que é o processo, como que funciona, como que faz. Bacana. Chega um dia, velho, perto de acontecer pra fazer ele me registrar. Chega um dia, meu pai me chama e fala assim, ó, eu não sei se vai dar pra te registrar, não. E eu sempre fui na minha, cara, eu só abaixava a cabeça. Assim, tá. Tá. Aí ele foi e falou assim, ó, sua mãe, ela namorava com um cara que era lá de não sei aonde, lá de Lagoa Santa, e talvez eu nem seja seu pai, talvez seja esse cara. Nossa. Cara, eu lembro que eu só desabei a chorar, e a Rosânia, minha mãe, minha madrasta, veio, né, falando, seu nego, você é louco, o que que você tá falando? Olha a cara desse menino, olha, esse menino, ele anda igual você, ele fala igual você,
Velho, eu vou te mostrar depois uma foto do meu pai, o tanto nós dois parecendo. Não, igual quando eu vejo o seu menino na rua, eu e a minha Uhum. esposa, nós olhamos e falamos assim, cara, é idêntico, Rafa, É até aquilo o ali, igual eu jeito e de meu andar filho. igual, o jeito de conversar, de se expressar, é a mesma coisa que você tá vendo o Rafa. E eu sou assim com meu pai também. Aí eu lembro que eu comecei a chorar, aí depois ele foi ver e pediu perdão, né? Falou, não, nada a ver, me perdoa. Só que o estrago já tinha sido feito, né? A palavra já foi lançada. Outra coisa que me marcou muito com meu pai também, meu pai era muito bravo, velho. Até hoje, né? Hoje não, hoje é um amor de pessoa, vai ficando mais velho, vai ficando... Aí, mas ele era muito bravo, morria de medo do meu pai. Aí, meu pai, eu tinha as tarefas de casa, né? E uma vez na semana eu tinha que limpar o beco, porta do beco lá, Uhum. até, de um ponto até o outro lá, tirar mato e tal, limpar, varrer. E eu sempre deixei as coisas para a última hora. Sempre deixei. Eu chegava da escola e falava assim, meu pai chega, tipo assim, meu pai chega 5 Por que horas, será, né? 4 horas eu começo. Aí, Vai velho, dar tempo. a Rosânia, minha mãe, me liga, fala assim, Rafa, liga em casa, né? Não tinha celular não, mas tinha telefone em casa. Rafa, vai no serviço da sua tia pra mim, irmã dela, né? Ela vai te entregar um negócio, é urgente, eu preciso que você busque pra mim lá no Anchieta. E aí eu lembro que eu falei assim, ô Rosânia, mas se eu for, não vai dar, eu não fiz ainda as coisas que meu pai pediu pra fazer. Se eu for e meu pai Vai dar chegar, ruim. ele vai me bater. Não, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Cara, eu fui. Não deu tempo. Ô Luquinha, eu fui correndo lá no Anchieta. Aí ela falou assim, ó, vai a Nossa. pé e volta de ônibus. Aí eu lembro que eu desci vazado, peguei o negócio, subindo de ônibus. Eu não tinha costume de andar de ônibus. Aí eu lembro que eu passei do ponto, era pra descer ali em frente ao Verde Mar, desci lá na principal. Aí descendo, Nossa. tinha barro, velho. Eu escorreguei no barro, caí de peito no barro, deslizando assim. Nossa. Mas levantei, eu tava preocupado, era com o couro. Levantei e saí Eu vazado. não posso apanhar. Eu Porque não posso apanhar. ainda dava tempo, meu pai chegava às 5 horas. Ô, Luquinha, na hora que eu abro o portão, meu pai tava lá, velho. Ele Nossa. chegou mais cedo nesse dia. Tava lavando roupa, meu pai. Aí, velho, eu lembro que eu já abri o portão, já. Nossa. Travou. Aí ele já veio xingando, velho. O que eu mandei você fazer? E aí, isso me marcou muito, aí. Aí ele me deu 2 chutes. Meu pai nunca tinha me batido assim. Era sempre correia, que doía pra caramba. Mas a correia doía mais que o chute, mas o chute foi uma coisa que me marcou. Ele chutou, ele me deu 2 chutes na bunda, assim, e falou assim, ó, junta suas coisas e some daqui. Eu tinha 13 anos. Não. Só que na cabeça dele, velho, eu entrei pra dentro de casa, na cabeça dele, eu acho que ele pensou que eu ia entrar e ia ficar lá, tipo assim, uai, o que eu vou fazer? Só que eu entrei, peguei minha mochila de escola, tirei uns negócios, coloquei umas roupas, pus a mochila nas costas e tava saindo, velho. Na hora que eu abri o portão de casa, aí ele veio correndo. Ele veio correndo, fechou o portão, começou a chorar, me abraçou e começou a falar assim comigo: me perdoa, eu sou um burro. Mais uma vez, o estrago já tinha sido feito. Tanto que isso aí, cara, eu tô contando isso aqui agora, eu tô me segurando, porque. E eu consigo lidar melhor com isso hoje. Aham. Mas até um tempo atrás aí, velho, eu contava isso chorando. Chorando assim, eu me dava, a voz chegava a Aham. embargar. Mas me marcou. Nossa. Uma criança, né, uma adolescente de 13 anos, tomei dois chutão na bunda e falou, junta suas coisas e some daqui. Nossa. Aí ele veio correndo, chorando, né, chorou mesmo esse dia, eu comecei a chorar, ele, não, me perdoa, eu sou um burro. E aí eu lembro que eu contei pra Rosânia, né, nossa, a Rosânia ficou desesperada, xingou demais, brigou demais. Mas assim foi minha vida com meu pai, cara, assim, eu tinha muito medo do meu pai era muito ignorante, não tinha conversa com meu pai. Se meu pai não batia à toa de eu estar sentado assim, chegava a bater, não. Mas eram vou umas te coisas, bater. velho. Não era assim, mas eram umas coisas que não faziam Nada a ver, sentido, né? velho. Não tinha conversa. Pra você ter ideia. Uma vez eu tava na casa de um tio, eu, minha irmã e 2 primos nossos, e tava lá. Eu gostava muito de ir pra casa desse tio meu, que é irmão do meu pai. Final de semana, a gente lá na casa dele, e tinha os sobrinhos da esposa dele também.
da esposa do meu tio, né? Uhum. A gente tá lá brincando e tal, beleza. Deu a hora de vir embora, eu vou embora. Só que pouco tempo depois chega meu tio falando que estragou a enceradeira da casa dele. Ó, ô nego, conversa com os meninos aí, às vezes eles aprontam demais, tal, a enceradeira estragou lá. Aí a mulher tá lá em casa lá, brigando com Doida. raiva. Beleza. E aí, quando meu pai veio pra cima da gente, eu e minha irmã, falou, pai, mas eu não mexi com enceradeira, não, nem pus a mão na enceradeira. E não tem conversa, velho. Já tomou a Tomamos primeira. couro, eu e minha irmã. Tomamos um couro. Nem você nem a sua irmã tinha mexido. Não tinha couro, não sabe, nem sabia do que tava falando. Eu não sabia nem o que era enceradeira. Beleza, tomamos um couro, eu e minha irmã, assim, couro, com meu pai quando batia, irmão, era Marcar, né? marcar. Mas beleza. Chega, tipo assim, 30 minutos depois, chega meu tio lá. Ô, nego, aqui. Foi os meninos não, velho, foi o sobrinho. Ó, não era pra falar nome, não. Ô, Igão, põe um tampa o nome aí. Foi o sobrinho dela, ele falou lá com ela que foi mexer lá, o negócio estragou. Só que mais uma vez já tinha ido, já tinha apanhado. Nossa. Aí, Então, cara, volta o cão arrependido. não, mas meu pai era ignorante, nem falou nada. Aí depois só falou assim, mas também vocês aprontam demais e tal. Vai ficar de aviso. Se vocês fizerem, vai ser isso aí, ó. Tomamos couro. Tá. Minha vida com meu pai foi assim. Sempre morri de medo do meu pai. Aí, velho. Quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, meu pai separou, né? Se separaram, né? Da minha madrasta. Ela não deu conta. Meu pai, o sonho dela sempre foi estudar, né? Né? Ter uma profissão, sempre o sonho dela era estudar. Meu pai não deixava, meu pai era ciumento demais, ciúme doentio, sabe? Ela começava a estudar, meu pai tirava ela da escola. Ela falava assim, "Nego, vamos comigo." Aí meu pai ia para estudar, não dava conta, porque trabalhava, né? Meu pai é carpinteiro, sempre trabalhou em obra, cansado demais, não dava conta, e não deixava ela continuar. E quantas vezes eu vi meu pai rasgando caderno da Rosânia, da minha mãe, né? E ela chorando, que era o sonho dela, né, velho? E ela casou nova, casou com 18. Mas aí, velho, eles se separaram, e aí eu continuei morando com a minha mãe, com a Rosânia. Eu, meus 2 irmãos e ela. E meu pai não aceitava, ele foi atrás de mim umas 2 vezes, falando, você vai morar comigo. Aí a Rosana falava assim, ele só vai morar quando você quiser. Então você saía e ele ia te buscar de novo. Não, e não cheguei a ir morar com ele não, mas, por exemplo, ele foi lá falar que eu não ia morar, que eu tinha que morar era com ele, porque eu era filho dele, não era filho dela. Aí ela falava, não, ele só vai sair se ele quiser sair. Se ele quiser morar aqui, vai morar, ele é bem-vindo aqui, ele é meu filho, vai ficar morando aqui comigo. Isso sua... A Rosânia, minha madrasta, minha mãe. Minha mãe drasta. Aí eu continuei morando com ela. Morei com ela até casar, né? Aí, velho, aí vem, só que meu pai era muito opressor, né? Então, todo mundo lá em casa era muito preso. Pra você ter ideia. Eu e minha irmã, a gente saía na rua, era final de semana. Negócio de brincar em rua. Casa e couro. O que eu não acho ruim, não. Não acho ruim, não. Dia de semana ficar em rua. Hoje em dia, então. Aí meu pai Faz deixava. sentido, né? Meu pai deixava sair pra jogar bola na rua sábado e domingo. Dia de semana é de trabalhar e estudar. Então, bacana. Meu pai tem uns pontos positivos dele. Então, só que assim, eu não podia levar amigo em casa. Meu pai não deixava ir na casa de amigos. Eu não tenho Você tinha videogame? Lá em casa teve um videogame. Outra coisa, desculpa. Outra coisa que me marcou com meu pai. Sempre gostei de videogame. Você gostei sim, né? É que foi de menino. Videogame. Um dia meu pai compra um Mega Drive. Não. Esse era do bom, eu tive um. Aí, velho, meu pai compra um Mega Drive, aí eu fui doido. Não, agora tem videogame. Velho, quem jogava era só meu pai. Eu e minha irmã ficava lá babando vendo meu pai jogar. Dava você uma manete com o controle desligado, vai, só jogando. Aí, velho, meu pai, eu lembro que ele tava jogando um jogo de lutinha que ele gostava lá. Aí ele zerava o jogo. Aí eu falava assim, pô, zerou o jogo, vai deixar eu jogar agora. Aí ele jogava de novo. Mesmo jogo. Aí
até zerar de novo. Aí depois que zerava, aí deixava a gente jogar um pouquinho. Então Zé. Eu ia falar um negócio aqui, desculpa, Zé. Seu pai zerava o jogo aí. Vem cá, Rafael. Zera aí. Te mostrar aqui um negócio que eu aprendi novo. Aí voltava. Mas aí, moral da história, velho. Meu pai separou, continuei morando com minha mãe, a Rosânia, meus irmãos. Só que aconteceu um problema. Como a gente era preso demais, quando meu pai foi embora, aí a gente chutou o balde, velho. Eu com 15 para 16 anos, já tinha bebido, mas comecei a beber. Mas seu pai foi embora, mas você continuou morando com a sua mãe. Isso, continuei morando lá. Mas eu seu e meus pai dois foi embora irmãos. por quê? Porque eles se separaram, né? Ah, tá. Ah, então a casa não era dele, era da sua mãe. Não, era dos dois, mas ele foi embora, deixou a casa, a gente morando lá com ela. Aí ele foi embora pra outro lugar perto ou ele só mudou de cidade, foi pra longe? Não, ele mora perto, mora nos Olhos d'Água. Ah, tá. Mas aí, velho, moral da história é que continuei morando, mas aí, quando meu pai foi embora, aí eu comecei a farra, velho. Acabou a rédea, né? Acabou, não tinha rédea mais, eu comecei... E aí a Rosânia também, muito presa também, queria, né, liberdade também, ela dava os rolês dela, eu e minha irmã também, aí, só que eu comecei a viver uma vida muito louca, né? E começou assim, comecei bebendo, indo pra show, pagode, farra. Isso Aí daqui a como? pouco, isso, eu tinha 16, 15 para 16 anos. Aí, cara, E sua comecei. irmã com... A minha irmã tinha 14. Não. Então todo lugar que você ia, vocês iam junto? Não. Rolês Minha irmã diferentes, dava né? os rolês dela e eu dava os meus. Aí, não, claro, a gente já encontrou nos rolês também, já fomos pra muita. Fizemos muita coisa junto já. Só que aí, velho, nessa brincadeira, eu também conheço droga, né? E aí, um cara assim, que aí eu só bebia até então. Aí é aquela frase famosa, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Porque meu pai, uma coisa que eu não posso falar do meu pai é que meu pai, ele sempre foi um cara trabalhador. Ele sempre foi um cara de respeito. Nossa família é uma família, parte de pai, muito tradicional, né? Sempre todo mundo muito sério, todo mundo, né? Sempre muito trabalhador. Muito compromissado, Então, responsável. Né? e aí eu só bebia, saía, tanto que eu saía com os caras, velho, os caras cheirando cocaína e eu me oferecia, falei, não, tá doido, não, esse negócio vicia. E aí eu morria de medo. Na época eu tava passando aquela novela acho que é o Clone. Aí contava uma história de uma menina que chama Mel, e ela era viciada em cocaína. Aí eu ficava assim, não, vocês não vêem a novela não, velho. Eu vou ficar com a Mel. Isso aí vicia. Aí eu lembro que tinha um amigo meu lá na época que falava assim, não, se isso aí vicia quem tem grana. A gente cheira um pouquinho aqui, não vicia não. Tá, mas eu fiquei muito tempo, inclusive, assim, fiquei, sei lá, uns meses sem dando rolê assim, mas não tinha coragem. Mas aí um dia surgiu a curiosidade, né? surgiu a A curiosidade. serpente veio e fez igual fez com Eva. Cara, eu comecei a cheirar, a conhecer a cocaína, mas assim, nunca fui viciado em nada, não. Mas comecei, né? Toda festa, final de semana, aí bebia, falava, vamos Então cheirar. Começo, né? Todo vício tem um começo. Só que assim, velho, os prejuízos que foi tendo na minha vida foi, hoje entendendo, né? Foi espiritual, foi, assim, um atraso de vida, cara. Assim, eu vi meus amigos conquistando as coisas, eu ficando pra trás. Porque eu queria Frustrado, saber né? só de farra. Não tinha cabeça, velho. Não tinha cabeça. Parece que era um lugar onde eu queria afogar as mágoas, sabe? Era um lugar onde eu queria. Assim, né? Tudo que você não podia fazer, agora que seu pai é longe, você agora mas eu não posso era. fazer. Tá, no início, talvez, mas depois virou Um escape. uma busca por preencher um vazio que eu tinha. Sabe, assim? Aí eu comecei. Tanto que eu comecei a me tornar o cara das festas, velho. Assim, virei tudo era farra. Maníaco das farras. E a festa era lá em casa, a Rosânia deixava, sabe? Deixava assim, né, velho? Ela também viu a gente preso tanto assim também, e ela não sabia de droga, não, mas se usava escondido, né? Mas aí ela deixava a gente ir pra fazer festa em casa. Um detalhe, quando ela terminou com meu pai não aceitou bem a separação, então ficava perseguindo, ela teve que mudar, e eu fiquei sozinho na casa porque eu trabalhava, e não tinha como eu ir por causa do trabalho. Aí fiquei morando sozinho, aí você imagina a farra que foi.
Mas nisso ela voltava com o tempo? Não, ela vinha todo final de semana fazer comida e tal, deixava tudo pronto pra mim Ah, tá. e depois ia embora. Mas depois não deu porque fica caro, né? Porque ela Aham. trabalhava aqui. Aí depois ela voltou pra casa, mas ficou um tempo assim. Ah, tá. Então primeiro ela ficou um tempo fora, aí vinha no meio da semana, você e sua irmã se Não, minha viravam. irmã também foi. Só eu que fiquei. Ah, só você que Fiquei ficou. morando sozinho, velho. Mas foi Nossa. assim, foi 2 meses, talvez nem isso tudo. Aham. Moral da história, eu começo com droga, começo com farra, mulher, Mas nisso você tudo. nunca ficou com medo do seu pai Não, aí já tava entrar em perdido. casa? Eu falo Não. assim, não achar ela lá e ver você. Então, aconteceu um fato interessante nessa situação, que durante muito tempo meu pai perseguiu ela. Ela ainda tentou reatar o relacionamento com ele e tal, mas não deu certo, né, não mudou. Uhum. Mas aí, tá, no meio dessa confusão toda, eu aprontando pra caramba, um dia, a Rosana chegando da escola, eu não sei se da escola, do trabalho, chegando de algum lugar, ela me vê na rua cheirando loló, velho. Nó. Aí ela passou, viu que eu tava cheirando loló, aí passou direto, acho que ela pensou assim, não, eu não posso permitir um negócio desse. Aí voltou. Ela voltou e falou assim, Rafael, você tá usando droga? Aí eu tentei disfarçar e tal, mas aí ela implantou a mão na minha cara. Deu um tapão na minha cara na frente de Nó. todo mundo, na rua. Aí subiu e falou, vamos embora agora. E aí ela subiu, eu subi atrás, não falei nada na frente de ninguém, mas quando chegou em casa, velho, nós dois começamos a discutir. E aí eu falei uma coisa que eu arrependo muito de ter falado. Aí eu falei assim, ó, nunca mais você bate na minha cara, porque a única pessoa que poderia ter colocado a mão na minha cara é minha mãe. Minha mãe morreu. Você não é minha mãe, não. Nossa, Nó. aí acabou a discussão na hora, né? E ela começou a chorar e tal. Como você diz aí, né? Foi lançado, né? Já Aí, era. cara, o que que eu fiz? Juntei minhas coisas e fui embora. Nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. Eu devia ter, cara, nessa época aí, sei lá, 18 anos. Eu devia estar com 18 anos. 17 para 18. Mas aí o que que aconteceu? Eu fiquei na casa de um amigo meu durante um tempo, sei lá, uns 4 dias. Nossa, desconfortável, eu desconfortável pra caramba, Uhum. falei, meu Deus, o que que eu tô arrumando e tal, e o orgulho de voltar pra casa, né, não vou voltar. Aí um dia minha avó, velho, mãe do meu pai, bate no portão do menino lá e fala assim, ô Rafael, aqui ó, neto meu vai morar na casa dos outros não, pode juntar suas coisas aí, você vai morar comigo. Você não vai voltar pra sua casa, não, você vai morar comigo. Aí eu fui morar com a minha avó, mãe do meu pai. Aí fiquei morando lá um ano. E aí, nesse um ano, cara, meu pai foi atrás de mim, meu pai sabia que eu tava aprontando. Ih, cara, aí eu já tava, tinha arma, tudo avacalhado já. Nó. Não era de guerra com ninguém, não, mas todo avacalhado. Aí meu pai chega um dia na casa da minha avó e fala assim, ó, me chama no portão e fala assim, ó, você não vai ficar aqui dando trabalho pra sua avó, não. Pode juntar suas coisas aí, você vai comigo. Só que eu não aceitei, jamais. Eu falei, o pai. Aí foi a primeira vez que eu enfrentei meu pai, velho. Falei, seu pai, mas morrendo de medo, né, por dentro. Falei assim, pai, a vida toda eu tive medo do senhor. Tive medo. E não era respeito, era medo. Só que hoje nem medo eu tenho mais. Então não vou pra lugar nenhum com você, não. Se eu não tiver que ficar aqui na minha avó, o último lugar que eu vou é morar com você. E aí eu lembro que minha avó também chegou e falou, não, ele só sai daqui se você quiser também, vai ficar aqui. Aí eu fiquei morando com a minha avó, aprontando demais, só que né, nessa época eu tava aprontando, cara. Nossa, eu tava aprontando demais. E nesse meio tempo, a namorada tava grávida, né, eu tenho uma filha vai fazer 20 anos, e aí ela tava grávida e eu todo descabeceado, cheirando loló pra caramba, cheirando cocaína, é, bebendo demais, assim, com a vida arrebentada. Aí, velho, só que assim, eu ia em casa todo dia, lá em casa na Rosane, meus irmãos. Aí ela ficava assim, ô Rafa, vem morar de novo aqui, e eu orgulhoso, não, não vou não. Aí de vez em quando eu dormia lá, aí eu fui dormindo, até voltar pra Até casa. juntar tudo. Aí voltei pra casa. Mas aí eu lembro uma vez a Rosana virou pra mim e falou assim, ó, você já reparou que seus amigos tudo estão tirando carteira, comprando moto e você tá pra trás? Isso eu tava com 19 anos, né? Nó. E aí, cara, eu lembro que eu, orgulhoso, virei pra ela, não sou meus amigos não, cada um tem sua vida. Só que aí entrei pro quarto, falei, nossa, velho. Paulada. Aí eu fui tirar carteira, rapidinho, tirei carteira,
comprei moto, e aí deu uma quietada, deu uma sossegada. Mas ainda assim, Mesmo bebendo. nessa loucura, você conseguiu tirar carteira, comprar moto, Na verdade, cara, essa fala dela foi uma coisa que mexeu muito comigo, velho. virou uma chave, né? Virou uma chave, foi um tapa, doeu mais que o tapa que ela me deu. Foi um tapa de luva. Era mais fácil ter me dado outro tapa na cara. E ela falando, olha sua vida, como é que tá e tal. Tá chamando atenção pra caramba e tal. Beleza, moral da história, eu dei uma melhorada, tirei carteira, comprei moto, sempre trabalhei, tá? Nessa loucura aí, eu sempre trabalhei. Nunca fiquei. Se eu fiquei desempregado, foi pouquíssimo tempo. Sempre trabalhei. Nunca tive medo de trabalho, sempre trabalhei, trabalhando e tal. Então eu dei uma focada, Uhum. né? Mas assim, ainda assim, vida louca demais, Luquinha. Uhum. Ainda assim, com a vida toda bagunçada. Mas aí deu uma melhorada. Cara, aí foi passando o tempo até alguém me convidar para a célula. Isso eu tava com 21 anos, a primeira vez que eu fui convidado para uma célula. Mas aí, vamos lá. Eu lembro de uma história que você contou pra mim. Essa história da televisão De qual televisão? foi depois da célula, né? Você tava no quarto, aí você teve aquela visita. Nós vamos chegar lá. Ah, Detalhe, me convidaram para a célula, eu sempre corri de igreja naquela época, detestava igreja, detestava crente. Minha família era um pouco assim. Então eu não gostava, velho. Não gostava de crente. Na hora que vinha falar comigo, eu fugia. Mas aí me chamaram pra célula, me explicaram: não, é na casa aqui do cara, vai juntar uns homens lá e tal, vai trocar uma ideia, falar da Bíblia, falar da palavra de Deus, vamos lá e tal. Aí eu fui. Fui um dia, gostei pra caramba. Só que eu fiquei nessa, velho. Fiquei 2 anos frequentando uma célula. no- Só que eu deixava claro pra todo mundo lá, gente, eu não sou crente. E eu levava um monte de amigo. Mas você não ia na igreja, só na célula. Só na célula. Você não O era Gel, crente. o Giovanni, tudo na mesma célula, tudo junto. Foi todo mundo junto. Aí Tô trazendo pessoas, mas eu não sou crente. levava meu irmão pra célula, levava o amigo do meu irmão, os amigos do meu irmão, todo mundo pra célula. Mas eu não era crente, tanto que eu falava assim, ó, tava falando lá na célula e eu falava assim, ó, gente, ó, eu tô aqui agora aqui com vocês aqui, porque eu gosto, mas ó, final de semana vocês vão me ver bebendo, vão me ver fumando maconha. Eu era doido demais, E eles falavam o quê? Não, eu só falava, eles não achavam legal não, mas eu só falava isso porque eu não queria soar hipócrita. Tipo assim, tá aqui agora, mas final de semana não dá. Eu falava, gente, eu gosto. Fala real, né? Mandava real, falava, meu líder sabia, meu líder de célula sabia. Aí, velho, fiquei 2 anos frequentando célula. Né? A esposa do meu líder falando assim, você não quer saber de nada não, você larga esse De menino 2 pra anos lá. assim. Semana na célula, semana na farra. Isso, 2 anos. Né? De vez em quando faltava de célula, mas assim, eu gostava muito de célula. Eu sou apaixonado por célula. Mas eu gostava muito, achava legal demais e detestava a igreja. Mas nesses 2 anos eu ainda ia na igreja de vez em quando. Às vezes o líder falava, vai ter um negócio na igreja, vamos lá e tal. Eu ia. Né? Eu comecei a ir assim, mas não era crente, não gostava, ia, ficava desconfortável, E ia era aqui embora. na Central mesmo, na época? Na Central, eu sou A gente é da Central Vila Estrela, viu, pessoal? Central Tô Vila Estrela, falado, sou Central Vila Estrela. converti na Central. Mas, aí beleza, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Nisso já com filho, né? Minha filha já. E aí engravidou. A minha namorada na época engravidou de novo. Não. Eu já com o segundo filho, já tinha nascido, inclusive. Então sua menina e seu menino, você tem São do com a primeiro mesma relacionamento. pessoa. Tá. Aí, cara, eu lembro que eu aluguei uma casa pra ir morar com a menina e tal, só que ela não gostou da casa e não queria. E eu ficava assim, pô, velho, vamos, eu aluguei a casa. Né? Não, essa casa é ruim, eu não vou. E aí ela ficava na casa da mãe dela e eu acabei ficando na casa lá, sozinho. E aí, velho, olha que loucura, eu parei de beber nesse período. Eu tava bebendo muito, só que eu tava ficando muito incomodado, porque eu bebia, eu tava começando a esquecer as coisas. Tipo assim, o que eu fiz na noite anterior? Eu não sabia. Os caras viram, não, Rafa, o que nós fizemos e tal. E aí eu ficava assim, sem graça, assim, mas eu não lembrava. Isso começou a me incomodar. Eu falei, pô, beber pra esquecer o que fez. Aí eu lembro também, Luquinha, uma vez eu com um machucadinho na mão, assim, eu falei, que isso? Aí o machucado era porque eu tinha bêbado,
sei lá, esbarrei em algum lugar, e aí eu olhei para aquele machucadinho, isso me incomodou também, eu falei, não, velho, parar de beber, velho. Tô E aí eu esquecendo. parei de beber, velho, parei, por quê? Porque eu tava esquecendo as coisas, já andando machucado, me incomodou. Falei, não, parar de beber, velho, beber pra ficar desse jeito. E olha como que Satanás é Mas sujo, você eu ainda parei usava. de beber, Usava droga ainda. usava droga, só que assim, era esporádico, né? Eu Não. nunca fui usuário de droga, tipo assim, Viciado. viciado. Às vezes eu ficava, grilava de, não vou usar, não tô, ficava um tempo sem. Usava no rolê, né? Era recreativo, Aham. que eles falam, né? Que é Fala do recreio. isso. Aí, velho, o que pegou? Satanás é tão sujo que eu parei de beber e cheirar, né, automaticamente, porque é uma coisa puxar a outra. E aí, velho, eu comecei a fumar maconha. Eu já fumava, já tinha fumado várias vezes, mas eu não fumava todo dia. Eu fumava, tipo assim, tava no Tava com a lugar, galera, rolê, né? vamos. E aí, eu paro de beber e começo a só fumar maconha. Só que aí eu começo a fumar maconha todo dia. Todo dia, toda hora. Vamos almoçar, vamos fumar um baseado primeiro. Vamos jogar videogame, vamos fumar um baseado primeiro. Tudo era. Tu tinha Tinha que que ter um fumar um baseado baseado antes. antes. Beleza, cara. Eu tô um dia em casa. Eu só não fumava maconha antes de ir pra célula. E é Antes de ir sã, pra né? célula, eu falava, não vamos fumar maconha, não. E o respeito, tá onde? Aí eu não fumava maconha pra ir pra célula. Pro resto, filho, o dia todo, o tempo todo. Moral da história aqui, eu começo a fumar maconha todo dia. Tô nessa casa que eu aluguei. Já indo na célula pra mim era sagrado. Só que eu traía, eu mentia, eu roubava, tudo de Todo ruim. bacalhado, né? Tudo de ruim que você imaginar. Eu traía a mulher, eu roubava no trabalho, fazia caixa 2 no trabalho, eu mentia pra caramba, eu mentia pra todo mundo, velho. E, E a né, fora, mentira chega uma hora que ela se torna verdade, né? uma vida louca demais. Mas aí, moral da história, eu indo na célula toda semana, alguma coisa tava mudando em mim. Tipo assim, antes da célula eu fazia as coisas e nem ligava, velho. Tipo assim, tô ligando, eu traía e tava de boa. Tô Eu fazia vivendo. caixa 2, eu trabalho pra caramba, meu patrão tá ganhando dinheiro aqui, eu não tô. E Tu trabalhava de quê? eu era motoboy na época. Ah. Eu achava, e trabalhava limpando piscina também, né? Motoboy e limpava piscina, fazia os dois serviços na loja lá. E aí, cara, achava que era certo. Só que quando eu começo a ir na célula, a palavra sendo ministrada, começa a gerar algo em mim. Só que Semente foi aí era assim, ó, germinando, né? eu ia trair e já ficava pensando, pô, esse negócio tá errado, velho. Tem que Aí começa a parar. vir um temor, né? Só que assim, eu não sabia explicar, eu não ia na igreja ainda, era célula. Aí eu ia, velho, eu ia fazer um caixa 2, não, velho, tem que parar com isso, velho. Não, ainda fazia. Mas eu já Mas dava aquele começava a me remorso. sentir mal, eu não tava bem mais com aquilo. Mas beleza, fazia. Já viu uma voz ali que a gente sabe que é o E eu não Espírito Santo sabia, falando, né? eu Não não faz isso sabia, eu não, não tá sabia errado. explicar, eu não sabia explicar. Mas, Luquinha, um dia eu tô em casa sozinho, um sábado à tarde, final de tarde. Eu tô lá em casa sozinho, nessa casa que eu tô te falando. Eu acendo um baseado, fumo baseado, sozinho em casa. Sua Aí célula era que dia? minha célula era na terça. Ah, tá. Mas aí, esse dia eu tô lá, acendi o baseado, um dia normal como qualquer outro. Eu fazia isso sempre. Acendi o baseado, fumei, né? Tô lá na onda, ligo a televisão, aí começo a trocar de canal. Aí, cara, passo pela Rede Super. Eu conheci a Rede Super e aí algo faz, né? Algo fala comigo assim, eu sinto uma vontade muito grande de voltar para assistir o negócio. Era um Aham. culto. Aí eu volto. Aí você, pô, tô doidão, velho. Vou assistir negócio de igreja, tô doidão. Aí eu troco de novo, tô trocando de canal, procurando alguma coisa pra assistir. E algo fala comigo, volta lá e assiste. Aí eu volto, e aí eu só conhecia, eu não era crente, né, velho? Eu só conhecia o André Valadão, já tinha ido algumas vezes no Culto Ah, tá. Fé, né, na Lagoinha, que era moda, né? Aí, velho, eu troquei, era uma mulher pregando. Aí eu tô assim, nem é o André Valadão, não, tô doidão, vou ficar, não. Só que mais uma vez, eu trocando de canal, eu sinto uma vontade muito forte, volta e assiste. Eu quero que você assiste. Eu volto, eu me rendo, né? Volto, troco lá e coloco na Rede Super e começo a ver a mulher pregando lá. Ela já estava no final da pregação, mas eu lembro que ela usou
o texto de quando Jesus lava os pés dos discípulos. Uhum. E aí ela fala assim, olha, Jesus não lavou os pés dos discípulos para somente mostrar humildade, também, mas tem algo profético nisso. Jesus já estava indo para a cruz e ele, de forma profética, lavou os pés dos discípulos para que eles agora trilhassem o caminho que ele mostrou durante os 3 anos. Então Jesus lavou os pés dos discípulos de forma profética. Aí, velho, Enviando, a né? mulher olha para a televisão, para a câmera, né? Tipo assim, você aí na sua casa, Jesus está lavando seus pés. Só faltou Cara, falar o nome, Rafael. cara, eu até então, ok, tudo bem. Eu não estava acostumado com pregação, mas na hora que ela olha para a câmera e fala, ó, Jesus está lavando seus pés, eu começo a sentir meu pé queimar. Nossa. Cara, meu pé queimar assim, ó, de ficar assim, tipo, que loucura que é essa? E eu penso, pô, que loucura que é essa? E ela falando assim, ó, você vai trilhar de forma profética, Jesus está lavando seus pés para você trilhar o caminho que ele está te mostrando. Não. Cara, eu lembro, meu pé queimava, velho, queimava assim, ó, de fazer assim, tipo, deve ser o sapatinho de fogo, de fazer assim, ó, de ficar assim, que loucura é essa, velho? E eu não tinha experiência com o Espírito Santo, tinha experiência com nada. Espiritual nenhum, né? Mas Luquinha, Rafael, esse cara, que maconha é essa? Esse cara me vendeu? Luquinha, de repente, cara, eu caio de joelho, chorando, Nossa. só chorava arrependido da vida que eu tava levando. Só chorava e falava assim: Deus, me limpa, Deus, me cura, Deus, me sara, eu não quero mais viver essa vida, chorando, desesperado. E um detalhe, velho, que foi do Espírito Santo, porque na célula, a galera sabia que eu fumava maconha e ficava assim. O líder falava, ó, fumar maconha é pecado. E eu falava assim, mas eu não vejo problema. Qual que é o problema de fumar um baseado? Tô fazendo mal pra ninguém. E aí eu lembro, eu aprendi a orar na célula e tal. Então, quando eu ia dormir, eu falava assim, ó Deus. Eu comecei a falar isso com Deus, Deus. Se o Senhor quiser que eu pare de fumar maconha, o Senhor vai ter que fazer eu parar. Porque eu não quero. Porque uma coisa, gente, é quando a gente quer. Né? Poxa, eu tô desesperado, eu quero parar de usar droga. Deus, me ajuda. Eu não queria. Eu orei a Deus assim, falando, Deus, se o Senhor quiser que eu pare de fumar maconha, eu não entendo que é errado, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu inclusive fico uma pessoa muito mais legal, eu achava que eu ficava uma pessoa muito mais legal quando eu fumava, e aí eu falava, Deus, se o Senhor quiser que eu pare de fumar maconha, o Senhor vai ter que fazer eu parar de fumar maconha, porque eu não quero. Aí esse dia chegou, Luquinha, eu caio ajoelhado e eu sinto, hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Eu não sabia o que era, mas eu sinto uma impressão no meu espírito, quase que audível, velho, do Espírito Santo falando assim comigo, ó, nunca mais você vai colocar droga na boca. A partir de hoje, a sua boca vai ser usada para pregar a minha palavra. Luquinha, eu era um cara que usava droga todos os dias, fumava maconha todo dia. Aquele dia foi a última vez que eu fumei maconha. Tem 15 anos. Nunca mais coloquei droga na boca. Eu não tive processo, velho. Processo de tipo assim, nossa, Esse foi senti literalmente vontade, eu da fui noite pro lá, dia, né? da noite pro dia. Um dia eu era maconheiro, no outro dia eu era crente. Cara, não teve processo, velho. Eu tô falando assim, processo da droga, tal, que tive o meu processo de transformação, de consolidação. Mas, cara, eu lembro que na terça-feira, eu doido que chega a célula, nossa, a célula. Tá, tem um outro detalhe no meio dessa história. Depois eu te falo. Eu doido que chega a célula, mas na terça-feira eu chego na célula chorando, falando que eu não quero mais essa vida. E que eu tive. Aí eu contei o testemunho, né? Contei essa história que eu acabei de contar. E todo mundo impactado. E, cara, eu lembro que meus amigos olhavam assim, muito amigo que não era crente também na célula. é, Falaram comigo depois, né? Olhava assim pra mim e falava: você. Eu te conheço, Lágrimas de você não crocodilo. vai ficar. Não, né, até que não, mas tipo assim, você não vai conseguir manter isso aí. Mas, cara, tem 15 anos que eu nunca mais usei droga. Glória a Deus. Eu prego a palavra de Deus até hoje, até eu quero pregar até Jesus voltar. E eu nunca mais parei de pregar a palavra de Deus. Só que tem um detalhe, né? Aí vem um detalhe interessante. Eu comecei a ouvir louvor. Na época eu trabalhava de moto, então colocava o fone e ficava ouvindo os louvores, né? Isso antes do
do acontecido lá. Isso, antes do acontecido. Mas aí aconteceu uma coisa interessante comigo nessa mesma semana. Eu tive uma experiência com Deus. Isso aconteceu no sábado. Eu tive uma experiência, eu tive discernimento disso recentemente. Dessa situação que eu vou te contar. Isso aconteceu no sábado. Na quinta-feira, Luquinha, eu tava trabalhando e um amigo meu mandou uma pregação no celular. MP3, gente. Mandou de MP3 lá. E eu tô ouvindo a pregação. Tava limpando uma piscina numa casa. Tô limpando a piscina na casa na quinta-feira. Eu lembro até hoje. Eu lembro a casa que era no Mangabeiras. E eu tô lá, uma piscinona no fundo, assim. Tinha muita árvore, muito sujo. Eu tô lá limpando e ouvindo a pregação. Mas eu não era crente ainda. Não tinha acontecido essa situação ainda. Mas eu já tava tendo interesse por ouvir uma pregação, ouvir um louvor. Aí, velho, essa palavra falou muito comigo e eu comecei, eu tive o desejo de aceitar Jesus. Olha que loucura. E aí eu comecei a chorar e liguei, eu tinha o telefone da casa do pastor Batista. Só que o pastor Batista não era pastor em tempo integral ainda, ele trabalhava ainda na Assembleia. Ele era assessor, né, do João Leite. Aí, cara, eu ligo pra casa do pastor Batista, a Edna atende. E aí eu falo assim, eu gostaria de falar com o pastor Batista, só que eu tava chorando. Ela, o pastor Batista tá trabalhando e tal, era umas 2 horas da tarde, velho, numa quinta. Aí ela tá assim, então beleza, obrigado, então depois eu tento falar com ele. Só que ela percebeu que eu tava chorando. Aí ela falou assim, por quê? Eu posso te ajudar? Eu tô percebendo que você tá, assim, tá passando por alguma coisa, eu posso te ajudar? Aí eu lembro que eu falei assim com ela, não, sou, é porque eu queria aceitar Jesus, eu não sei como, na quinta. Esse lance que eu tô te falando foi no sábado, na quinta. Aí ela falou assim, aí eu lembro até hoje, ela falou assim, que bonitinho, e eu chorando, aí ela foi e falou assim comigo, então repete essa oração comigo. E aí eu fiz a oração com ela, entregando a vida para Jesus. Porém, eu fumei maconha na sexta. Eu fumei a maconha no sábado. E eu ainda tinha dúvida se eu tinha aceitado Jesus de verdade. Porque talvez eu estava só emocionado com a ministração que eu tinha ouvido. E aí teve essa situação no sábado que eu contei. E durante um tempo eu fiquei assim, Deus, eu aceitei o Senhor quando? Foi quinta ou foi domingo? Ou foi sábado? E aí um dia o Espírito Santo falou assim comigo, olha, você aceitou Jesus quinta. E eu te libertei no sábado. O sábado foi o dia da libertação. Então, assim, foi rápido, né? Mas eu lembro que eu contava essa história e ficava assim, velho, eu aceitei Jesus quinta-feira ou sábado? Foi no sábado. E aí o Espírito Santo falou comigo, você aceitou Jesus na quinta e eu te libertei naquele sábado. Eu guardei aquele sábado. E aí eu falei assim, Deus, eu já tinha ido, eu já ia em célula, eu ia de vez em quando no culto. Por que o Senhor me tocou dessa forma, me libertou dessa forma, depois de eu ter usado droga em casa sozinho? E aí o Espírito Santo falou assim comigo, para você nunca esquecer de onde eu te tirei. Eu guardei esse dia. Eu te libertei esse dia para você nunca esquecer de onde foi o lamaçal que eu te tirei. E aí, Luquinha, desde então, eu tô aqui. Tô servindo a Deus, liderei jovens durante um tempo, né? Lidero ainda de certa forma, sou líder na igreja, amo a palavra de Deus, amo pregar a palavra de Deus, amo compartilhar o que Deus fez na minha vida e faz através da minha vida. Sou supervisor há não sei nem quantos anos, eu devo ser supervisor há uns 12 anos. Detalhe, comecei a liderar uma célula 3 meses depois do batismo. Meu batismo foi no 11 de janeiro e eu assumi uma célula em abril, cara. Porque eu tinha começado a estudar, voltei a estudar e não podia participar da célula mais. Meu líder falou assim, não, de jeito nenhum, você não pode ficar sem célula não. E você vai liderar uma célula então. E aí eu liderei uma célula de adolescente durante um tempo, foi uma benção. Minha célula era 11 horas da noite na sexta. Não. Foi uma das melhores células que eu já tive. Assim, foi lindo o que Deus fez. Muita gente, né, caminhou comigo. O Matheus está lá em Picos, pastor, né, lá em Picos, era da minha célula, eu batizei o Matheus. O Joe, que está em Portugal, batizei o Joe nessa célula, 11 horas da noite, na sexta-feira. Pablo,
também casado hoje, firme com Deus também, uma galera que passou pela minha célula, né? Nessa primeira célula, hoje estão bem, né? O Matheus fazendo missões em Picos, o Joe fazendo missões em Portugal, e olha aí, ó, de um cara que era, né, com a vida toda destruída, com a vida toda, um vazio que era difícil de explicar. Eu lembro que eu passava, Luquinha, às vezes virava a noite, né, de sábado para domingo, chegava domingo de manhã, cara, 8 horas, assim, o sol já nascendo, sol já quente, e eu sentar na varanda da minha casa e falar assim, velho, o que eu tô arrumando da minha vida? É. E Deus hoje usou minha vida, usa minha vida, e eu quero dizer para você aí, ó, Deus pode usar sua vida, Deus pode transformar sua vida, não importa qual é a situação que você se encontra. Ele pode fazer. Ele fez na minha. Eu sou um improvável de Deus, né? Hoje eu tenho uma família linda, sou casado, tenho 3 filhos lindos, né? Sou psicólogo, sou pós-graduado em neuropsicologia. Tudo isso, Luquinha, para a honra e glória de Deus. Porque eu sei que eu não tinha capacidade. Aham. Sem brincadeira, cara. Eu sei. As pessoas falam assim, ó, quando você tiver filho vai mudar a sua vida. Não mudou a minha, cara. Eu tive minha filha é maravilhosa. Minha filha vai fazer 20 anos daqui uns meses. Ela é linda, maravilhosa. Foi uma bênção na minha vida, mas não mudou. A única coisa que mudou minha vida foi Jesus, gente. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem, né, que haja luz sobre a sua vida, assim como, né, a luz do Senhor tocou a minha vida, e Ele pode mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha, assim como Ele mudou a sua, Amém. mudou a do Igor aqui. Deus pode mudar a sua história, cara. Então, em nome de Jesus, que esse testemunho, né, tanta coisa aqui, né? Eu tô contando aqui uma parte, tá? É né, Resumo, né? um resumo, né? Daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus está fazendo na minha vida, e eu quero deixar aqui para você que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Eu brinco que Deus tocou até meu intelecto, cara, que eu não queria estudar mais, não queria fazer nada mais, mas me formei na faculdade, fiz pós-graduação, né? Tenho desejo de continuar estudando ainda, não sei o que, mas eu quero ainda fazer mais alguma coisa. Então, assim, Deus pode. Se você permitir, Deus vai tocar a mão dele sobre você e vai haver luz na sua casa e você vai ser transformado. Amém? Amém. É isso, meu testemunho. Um fato interessante que você falou aí, que é bom frisar também, o pessoal, pra vocês aí que às vezes fica assim, mas eu tô todo avacalhado e vou pra igreja assim, eu tô todo, né, tô aqui fumando maconha, tô aqui usando droga, tô na farra, tô na prostituição, e aí eu vou ficar na igreja, cara. Tudo tem um começo, né? O Rafa aqui mesmo, todo avacalhado, ele tava presente, e quem vai te convencer, cara, não é você mesmo, não é o seu líder, quem vai te convencer, a Bíblia fala, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, pra você que às vezes fica assim, mas eu vou, cara, vai todo avacalhado, vinde a mim como estás, e ele vai te transformar. Né? Isso. A palavra, ela vai sendo plantada ali, ela vai sendo semeada, e o Espírito Santo, ele é aquele que vai regar todo dia ali, e uma hora ele vai te pegar, cara, assim como pegou o Rafa aí dentro de um quarto, fumando maconha através de uma televisão. E olha só que loucura, Luquinha, às vezes as pessoas ficam pilhadas, porque as pessoas estão pregando e as pessoas não estão mudando. Mas eu tô pregando e o cara não muda. Tá lá vivendo a vida dele. Quero dizer para você, o nosso trabalho é pregar. Jesus falou para nós pregarmos a palavra. Prega a palavra, irmão. O papel de convencer do pecado não é nosso. É muita arrogância da nossa parte, é muita prepotência da nossa parte achar que nós temos a capacidade de mudar alguém. Esse Nós papel não temos, nosso, não esse papel não é nosso, esse papel é do Espírito Santo de Deus. E foi assim comigo, 2 anos, meu líder pregando, não parou de pregar para mim, eu vim nos cultos, ouvi pregações, mas quem me convenceu do pecado foi o Espírito Santo. Esse papel não é nosso, para de ser prepotente, de achar que você está pregando e as pessoas não estão aceitando. Seu papel é pregar, o meu papel e o seu é pregar. O convencimento do pecado é papel do Espírito Santo, a transformação é papel do Espírito Santo. E eu conversei isso esses dias com a minha célula, cara, que a gente chegou nessa ideia de, tipo assim, cara, a gente faz, mas parece que não vê resultado, só que a gente chegou no conceito de que, cara, o nosso papel não é ver resultado, é fazer. O resultado, ele vai vir através do Espírito Santo. É ele quem vai regar, é ele quem vai convencer.
eu tô apenas como mensageiro, ou seja, eu chego e te entrego a mensagem. Quem vai te convencer é o dono da mensagem. Eu não sou o dono da mensagem. Eu sou aquele que leva a mensagem. Mas o dono da mensagem, ele vai te convencer. E no dia que a gente aprender, para você que é líder, para você que é líder de treinamento, que é um cristão, que às vezes está pregando para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, e fala, cara, mas eu não tô vendo resultado. Cara, só continua fazendo. O papel, a obrigação de convencer é do Espírito Santo, não é nosso. É verdade. E deixa ele trabalhar. Porque às vezes a gente fica ali, né? Às vezes a gente até atrapalha. Então deixa ele trabalhar, cara. Deixa ele trabalhar e na hora certa ele sabe o que ele tá fazendo e faz bem feito. E na hora certa as coisas vão fluir e vai haver luz. Amém. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Como a gente disse aqui, esse é um piloto nosso, né? Achei legal a gente começar com o nosso testemunho, mas nós temos o desejo de convidar algumas pessoas, né, para estar aqui contando o seu testemunho de conversão, né? Histórias reais que Deus transformou. Então, espero que você tenha sido abençoado com esse testemunho. Né, de tempos em tempos, eu e o Lucas e o Igão aqui vai soltar aí uns vídeos aí. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem. E é isso, que haja luz na sua vida, em nome de Jesus. Vamos deixar nos comentários também a rede social do Haja Luz, do TikTok, né, Rafa? Para você estar acompanhando lá, tá seguindo direitinho. O Instagram meu, do Igor, do Rafa aí. E você está acompanhando a gente lá para conhecer mais de Jesus e a gente conhecer mais de vocês. Só reforçando aqui que, né, esse é o piloto. Viu certinho, então no próximo, pode estar ao vivo, vai estar ao vivo aí. Boa. No Instagram, então assim, com perguntas, tem várias Isso. perguntas. Então, galera, a intenção aqui é fazer uma coisa bem assim, bem dinâmica, né, participativa, aberta, né? Como o Igão tá colocando ali, não sei se deu para ouvir o que o Igor tá dizendo. Ele tá dizendo que nós vamos fazer, abrir uma live no Instagram com caixinha de pergunta. Então, vocês podem fazer perguntas, a gente vai responder aqui com os convidados, pra gente também. Então, vai ser um prazer. Quiser fazer perguntas a respeito de saúde mental também, saúde emocional também, vai ser um prazer responder. Meu psicólogo. Tamo junto, que haja luz. Haja luz.